Ora viva, muito boa noite, Manuel Moreira, de Naturmed Medicina Naturais. Boa noite ou bom dia nos países onde ainda seja dia, né? Aqui em Portugal já é noite. Então, se der para assinalarem aí a vossa presença, agradecia por favor que assinalassem e dissessem aí de onde estão, por favor, e também se me estão a ver e ouvir bem. Pronto. Espero que seja possível aparecerem os comentários. Então, hoje o tema é sangue, coração e espírito, Shen, né? Então, eu vou fazer aqui um resumo sobre a relação entre o sangue, o chi e o líquidos orgânicos. Portanto, entre o sangue, a energia e os líquidos orgânicos. Portanto, e vamos falar também da questão do coração e do espírito, não é? Então, o sangue resulta da transformação da essência dos alimentos, portanto, que é o chamado Jing Qi em chinês, né? Pelo baço, pâncreas e estômago. Ou seja, o sangue é produzido pelos alimentos. Portanto, isto é uma coisa assim, parece uma verdade lá para Alice, mas muitas vezes as pessoas esquecem-se disso, né? E então por vezes andam à procura de soluções milagrosas e esquecendo-se daquilo que estão a comer a toda hora e momento, 3 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, depende das pessoas, não é? Pronto, podem comer uma vez por dia ou 2 vezes, mas a maioria das pessoas come 3, 4, 5, 6, né? Então, a qualidade do nosso sangue depende do tipo de comida que a pessoa come. Comida, bebida, e, em qualidade e em quantidade, né? Então, através da digestão, através da assimilação, através do metabolismo, e já agora também uma coisa muitíssimo importante para a qualidade e quantidade de produção de sangue também é a movimentação, que também muita gente se esquece ou nem sequer tem consciência, né? É claro que toda a gente, de modo geral, a não ser que seja uma pessoa que esteja acamada, né? Mas de modo geral toda a gente se mexe de alguma forma, mas de qualquer maneira, por vezes não é o suficiente, né? Para criar um dinamismo no organismo e ser efetivo para uma produção de sangue conveniente. Então, é, essa produção de sangue depende essencialmente daquilo que a pessoa come e bebe e também da maneira como se movimenta. Se a pessoa se movimentar adequadamente, se praticar determinado tipo de exercício, como Qigong, ou ritmo prática, etc., aí pode ter melhor produção de sangue, né? Sangue de melhor qualidade e também maior quantidade. Se não fizer isso, pode produzir menos sangue ou então sangue de qualidade inferior, não é? Então, o sangue é governado pelo coração, portanto, porque o coração transporta o sangue, portanto, transporta o sangue venoso e o sangue arterial, e, portanto, é um dos órgãos fundamentais na questão do sangue, né? Depois, o fígado armazena o sangue, né? Por exemplo, o fígado recebe os alimentos que nós assimilamos através do intestino delgado, portanto, e depois esses alimentos vão todos passar pelo fígado, né? Portanto, e o fígado faz ali seleções, faz transformações, faz muita coisa, né? Faz produção de substâncias a partir daquilo que nós ingerimos no intestino, etc., né? E depois também armazena o sangue mesmo e vai depois debitando para a corrente sanguínea conforme vai sendo necessário, né? Portanto, estão a ver,
já aqui estes dois órgãos fundamentais na questão do sangue, que é o coração e o fígado, por exemplo. Né? Por outro lado, também o sangue é controlado pelo vaso-pâncreas. Portanto, a energia do vaso-pâncreas faz com que o sangue, digamos assim, não transborde dos vasos sanguíneos. Isto é, não haja, por exemplo, hemorragias. Né? Então, esse tónus, né? Essa firmeza dos vasos sanguíneos depende fundamentalmente da energia do vaso-pâncreas, portanto, do chi, né? Do chi do vaso-pâncreas. Então, se a energia do vaso-pâncreas estiver enfraquecida, então os vasos sanguíneos também ficarão enfraquecidos, não é? Como o caso desta atriz que faleceu há dias, não é? De Maria José Abreu, portanto, em que os vasos sanguíneos cederam, não é? Portanto, com aneurismas. Portanto, o aneurisma é um sinal de déficit de chi, é uma espécie de é uma espécie de hérnia, não é? É uma espécie de hérnia que ocorre nos vasos sanguíneos. Então, nos vasos sanguíneos chama-se aneurisma, não é? Mas é como se é semelhante a uma hérnia. Portanto, o aneurisma não é ainda um rompimento, mas em casos extremos pode mesmo rebentar. Não é? Mas mesmo quando não é rompimento, já mostra um enfraquecimento. Portanto, as paredes do vaso sanguíneo estão frouxas, né? Estão com falta de energia. Né? Por outro lado, pronto, o sangue circula nos vasos sanguíneos e, portanto, os vasos sanguíneos são uma das moradias do sangue. Né? Portanto, é um dos sítios onde o sangue se encontra. Então, os vasos sanguíneos são muito importantes para a gestão do sangue. Por outro lado, a função do sangue é nutrir o conjunto do organismo. Claro que o organismo não é nutrido apenas pelo sangue, também é nutrido por energia, né? Energia mais subtil, mas a nível mais físico, mais denso, o tipo de energia mais densa e mais visível e mais palpável é o sangue. Né? E o sangue vai alimentar todas as células do organismo, todos os órgãos, etc. Então, a formação do sangue, portanto, a produção de sangue, através da digestão, né? É uma combinação, fundamentalmente, de três fatores, pensando em termos energéticos. Por um lado, da essência dos alimentos, que é chamado Jing Qi, em medicina chinesa. Por outro lado, do Ying Qi, que é a energia nutritiva proveniente desse Jing Qi da alimentação, que é elaborada pelo vaso pâncreas e estômago. E em terceiro lugar, o Jing que se transforma em sangue puro. Portanto, mediante a ação do vaso pâncreas, do fígado, do coração e dos rins. Agora, sobre as funções do sangue, pronto, é nutrir o corpo inteiro, né, como já acabámos de falar, portanto, é para nutrir as células do organismo, para nutrir os tecidos do organismo, para nutrir os órgãos do organismo. Então, todo o nosso organismo funciona em grande parte com o fornecimento de sangue. Então, o sangue nutre e umedece os tecidos orgânicos do corpo, né? E internamente vai para os órgãos internos. Mais externamente vai para a pele, né? Para a parte superficial do corpo, e para a carne, digamos assim,
carne do corpo, não é? Para os músculos e para os tendões. Por outro lado, o sangue serve de base, serve de suporte para a atividade mental. Portanto, isto pode parecer assim uma coisa um bocado estranha, esquisita, mas é realidade, não é? A nossa atividade mental depende do sangue, não é? Portanto, e é fácil de entender, embora à primeira vista possa parecer um bocado estranho, mas se pensarmos um bocadinho é fácil de entender, não é? Ponha uma pessoa, por exemplo, sem circulação de sangue no cérebro ou em outras partes do corpo, assim de uma maneira declarada e contundente, né? E verão que a pessoa não consegue ter vida mental. Né? Então, há um aforismo na medicina chinesa que diz que o sangue é a morada do espírito. O sangue é a morada do espírito. Portanto, o sangue é uma parte yin, uma parte mais material, uma parte mais densa, comparada com o espírito, né? Comparada com a consciência, comparada com o intelecto, etc. Comparada com o pensamento. Mas o sangue é onde reside aí o espírito, de certa forma. Então, quando o sangue circula bem nos vasos sanguíneos, então o espírito, ou o Jing Shen, está bem lúcido. Então, quando uma pessoa, por exemplo, sofre doença de Alzheimer, um exemplo assim bastante escancarado, bastante claro, então os vasos sanguíneos estão entupidos, nesse caso, ou mesmo destruídos, né? Então o espírito da pessoa torna-se obscuro, torna-se caótico, sem clareza, portanto, cheio de avarias, né? Cheio de erros de interpretação, cheio de erros de conexão, né? Conexão entre os neurónios, etc. E cheio de erros de consciência, porque não, lá está, não havendo esse funcionamento físico adequado, não havendo essa parte eletromagnética dos neurónios também a funcionar como deve ser, que por sua vez é decorrente de não haver a parte mais física a funcionar bem, né? Não chegar sangue a determinadas partes do cérebro, por exemplo, né? Neste caso estamos a falar, né? Doença de Alzheimer. Então isso vai depois repercutir-se no estado de consciência da pessoa, no tal Shen. Né? Então isso é um exemplo claro da relação, por exemplo, entre essa parte física do sangue, a parte do coração que bombeia o sangue, e reparem que o coração, embora normalmente nós consideramos o coração esta bombazinha que temos aqui, que é o tamanho assim de um punho, né? Mas na realidade o coração é do tamanho do nosso corpo, né? Porque os vasos sanguíneos fazem parte do coração, portanto são parte integrante do coração, né? É uma questão de nome. Nós chamamos coração esta parte pequenina, tamanho de um punho, e depois chamamos vasos sanguíneos a outra parte. Né? Mas, em termos funcionais, funcionam em uníssono. É o mesmo órgão. Portanto, os vasos sanguíneos são uma espécie de tentáculos, são uma espécie de braços e de pernas, né? Do coração. Então, por exemplo, se houver falta de sangue, se houver um vazio de sangue ou se houver um déficit de sangue, então isso vai provocar manifestações patológicas na pessoa, né? Quer a nível físico, quer a nível até emocional também, e a nível mental, espiritual. Né? O sangue é uma coisa muito fundamental. Se houver, por exemplo, calor no sangue, isso também vai provocar problemas. Né? Portanto, calor vai provocar, sei lá, até pode provocar, por exemplo, pode fazer sangue coagular, por exemplo.
não é? O que, por sua vez, o sangue ao coagular já não circula, ao circular já não vai chegar aos sítios que é preciso chegar, enfim. E muitas coisas podem acontecer, dependendo de cada caso, não é? Então, quanto à circulação do sangue, pronto, a circulação do sangue resulta, a circulação normal do sangue, né, resulta da coordenação de vários órgãos. Portanto, resulta do chi do coração, ou seja, a energia do coração, que é a força motora de base. Portanto, o coração é uma espécie de bomba mecânica, embora com as suas partes elétricas e eletromagnéticas, né? Não é só mecânica, né? Tem partes elétricas, magnéticas, químicas, etc. Né? Então, mas depende, assim, basicamente, a linguagem muito simples, depende dessa energia do coração. Portanto, para que o sangue circule apropriadamente. Portanto, se o coração, por exemplo, estiver fraco, se estiver dilatado, né? Se estiver, sei lá, por exemplo, com as válvulas avariadas, as válvulas a deixarem o sangue voltar para trás, etc., né? Então vai criar problemas muito graves. Né? Então isto é um exemplo de que a circulação do sangue depende, em primeiríssimo lugar, da força motora do coração, né? Dessa força motora base. Por outro lado, depende também do chi do pulmão, portanto, da energia dos pulmões. Portanto, a energia dos pulmões é que permite a difusão dessa circulação do sangue. Portanto, uma das funções do pulmão é a difusão do chi, a difusão da energia. Pronto. E também contribui na difusão do sangue. Né? Então, se os pulmões estiverem fracos, essa função também fica comprometida. E resulta também do chi do baço pâncreas. Como já falámos há bocado, o chi do baço pâncreas, entre outras coisas, faz com que o sangue fique contido nos vasos, sem transvasar, sem passar cá para fora, sem que haja hemorragias. Né? E, portanto, é necessário que o baço pâncreas esteja a funcionar como deve ser. Portanto, o baço e o pâncreas. Né? Para evitar hemorragias, por exemplo, hemorragias uterinas, mas pode ser outro tipo de hemorragias, sei lá, hemorragias aqui no nariz ou noutras partes do corpo. Né? Então, se a pessoa, por exemplo, sofrer de hemofilia, por exemplo, né? Então pode ocorrer hemorragias em articulações, etc. Pronto. Dependendo depois do outro tipo de doenças, né? Do outro tipo de problemas, podem os sintomas também variarem, né? De acordo com outro tipo de problemas. Portanto, por exemplo, hematomas, que é chamadas negras, né? Portanto, a pessoa, por exemplo, com uma pancada por vezes suave, mesmo assim já fica um hematoma, já fica uma negra, né? Portanto, o sangue já arrebenta dos vasos. E há casos mais graves ainda em que, mesmo sem pancada, existem derrames. Né? Mesmo sem pancada. Portanto, mesmo espontaneamente, os vasos sanguíneos por vezes rebentam. Né? Portanto, isso é mais grave, né? mas acontece. E a circulação do sangue depende também do chi do fígado. Portanto, permite ao fígado armazenar o sangue e depois libertá-lo em função das necessidades. É como se o fígado tivesse lá uma torneirinha, né? É como se recebesse assim numa moega, né? Portanto, recebesse o sangue e depois na parte inferior tivesse uma torneirinha que o fígado, abrindo mais a torneira ou fechando mais a torneira, consoante as necessidades que vão surgindo, o fígado deixa sair mais ou menos sangue. Então o fígado tem
essa função de armazenar o sangue e depois libertar o sangue em função das necessidades. Agora, em relação à relação, vou falar agora da relação entre energia, sangue e líquidos orgânicos. Portanto, a energia é algo mais yang, é algo mais subtil. O sangue já é algo mais sólido, então mais yin. E os líquidos orgânicos, digamos assim, são mais yin ainda, porque são mais líquidos, não é? Portanto, o sangue é líquido, mas, digamos, é mais grosso, é mais sólido, não é? Então, em termos de dureza, tem maior dureza. Então, mais dureza é mais yang. Então, é importante compreendermos esta relação para compreendermos a fisiologia, para compreendermos também a patologia, isto é, as doenças, também para podermos discernir sobre o diagnóstico, portanto, podermos entender em termos de diagnóstico qual é o significado de cada coisa, não é? De cada fenómeno, e também para podermos escolher o tratamento. Por exemplo, sobre a relação entre Qi e sangue. Qi significa energia. Então, eles têm uma origem comum na alimentação, que é o Jing Qi. Por outro lado, também tem uma origem comum no Jing Qi inato, contido nos rins, isto é, na parte hereditária, na parte que se herdou dos nossos antepassados. Não é? Contudo, o Qi, portanto, que significa energia, tem características mais yang. Não é? Então, por ter características mais yang, é mais responsável pelo impulso, por pôr as coisas a mexer, por pôr os órgãos a funcionar, por nos pôr mais dinâmicos, mais ativos. Não é? Portanto, essa é a função do Qi. Também tem a função, por exemplo, de aquecer. Portanto, aumento de temperatura tem a ver com Yang, né? Então está mais relacionado com o Qi. Já o sangue, que em medicina chinesa chama-se Xue, XY, ou melhor, XUE, Xue, significa sangue. Portanto, já o sangue é Yin, comparativamente à energia, ao Qi, né? Então, esse yin, esse sangue, tem a função de nutrir no sentido mais físico, porque também há o nutrir de energia, não é? Pronto, mas aqui estamos a falar do sangue. Então, nutrir de energia e umedecer. Portanto, umedecer yin. Né? Umedecer está relacionado com yin. Há um aforismo que diz que o Qi é o comandante do Xue, ou seja, o Qi, ou energia, é o comandante do sangue. A energia é o comandante do sangue. Por outro lado, o sangue é a mãe do Qi. Então, é interessante esta relação, esta inter-relação entre Yin e Yang. Então, o Qi, digamos, é o comandante do sangue. Também isso é outro aforismo. Né? O Qi é o comandante do sangue. Porque ele impulsiona o sangue. Portanto, se não houver essa energia, né, o sangue não se mexe. Né? Então tem de haver essa energia. Né? Portanto, e o Qi é o comandante do sangue, portanto, impulsiona o sangue. O Qi ou o Qi tem a capacidade também de produzir sangue. Né? Na realidade, nós só conseguimos produzir sangue se tivermos energia do vaso pâncreas, do estômago, né? Para que o vaso pâncreas e o estômago consigam trabalhar, consigam desfazer os alimentos para os transformarmos em sangue. Né? Então, a base material do sangue é o Jing Qi dos alimentos. Portanto, é essa energia que está presente nos alimentos. Portanto, e o Qi permite ao Jing Qi
ao gene key dos alimentos se transformar em sangue, né? Pronto, através desse processo dinâmico do estômago e do vosso pâncreas, então consegue-se obter a transformação dos alimentos em sangue. Então, isto para perceberem a relação direta que existe entre chi e sangue. Então, por exemplo, se o chi for próspero, se houver muita energia, né, particularmente o chi do vaso pâncreas e do estômago, então também haverá maior capacidade de produção de sangue. Então, portanto, por exemplo, se uma pessoa tem tendência a ficar anémica, né, então uma das coisas que há que pensar, que há que verificar, é se ela tem suficiente energia a nível do vaso pâncreas e do estômago, né? Provavelmente poderá estar a falhar isso, né? E portanto não interessa estar a fazer outros tratamentos ou outras abordagens sem ir, digamos, à coisa mais básica, né? Então, se o chi for próspero, há uma maior capacidade de produção de sangue, portanto, o chi do vaso pâncreas e do estômago. Se houver um vazio do vaso pâncreas e do estômago, portanto, se houver, ou seja, se houver falta de energia, vazio aqui não é no sentido absoluto, não é? É se houver falta de energia de vaso pâncreas e estômago, então a capacidade de produzir sangue enfraquece. Então a pessoa pode ficar com anemia ou com déficit de sangue, pronto, isso depois pode dar milhentos problemas. Então, geralmente, quando há um vazio de chi, quando há um déficit de chi, isso vai provocar também um déficit de sangue, né? Então, por exemplo, isso pode dar sintomas como, por exemplo, respiração curta, astenia. Astenia é assim, falta de energia, né? Pessoa muito fraca, rosto pálido, né? Então, o rosto pálido está muito associado não só à falta de energia, como também à falta de sangue, né? Então, aqui precisaremos tonificar a energia e tonificar o sangue. Então, tonificar a energia e fortalecer o sangue, portanto, em simultâneo. Por outro lado, há um aforismo que diz que o chi tem a capacidade de fazer circular o sangue. Portanto, o chi tem a capacidade de fazer circular o sangue. Ou seja, o chi é que movimenta o sangue. O chi é que põe o sangue a mexer-se, né? É que faz com que o sangue seja transportado ao longo dos vasos sanguíneos, né? Deixa eu ver se consigo. Não estou a ver aqui comentários. Não sei porquê, mas não aparece aqui os comentários, né? Depois eu vou ver se houver comentários, eu respondo a posterior. Então, o que tem capacidade de fazer circular sangue? Então, a circulação do sangue depende da impulsão do chi. Da impulsão do chi do coração, da difusão assegurada pelo chi do pulmão, que já vimos que o pulmão tem a função de assegurar a difusão do chi e do sangue, e da drenagem efetuada pelo chi do fígado, né? Então, diz-se que o sangue circula se o chi circula. É muito interessante isto, né? Esta inter-relação muito próxima, muito direta entre chi e sangue. Então, se o chi circular, se não houver obstruções, se não houver estagnação de chi, o sangue também circula. Se o chi estiver estagnado, isso vai prejudicar também a circulação do sangue. É isso que quer dizer. Então, casos, por exemplo, de vazio de chi ou de estagnação de chi. Se houver vazio de chi ou estagnação de chi, isto é, se houver falta de energia, ou se essa energia estiver, por alguma razão, estagnada, estiver parada, estiver bloqueada, né, por alguma razão, então haverá também má circulação de sangue. E havendo má circulação de sangue, podem ocorrer coágulos, por exemplo, né? O sangue pode coagular, né? O que será depois problemático, né? Então, estou-me a lembrar agora que
Para evitar este tipo de problemas, é muito importante aquele exercício que eu já ensinei, aí inclusive em vídeos, aquele exercício de sacudimento, em que a pessoa fica a abanar a cabeça para um lado para o outro, deitado de barriga para cima, sacudindo os braços, sacudindo as pernas. Não é? Então, isso vai ajudar, até certo ponto, obviamente, não é? Mas vai ter uma contribuição, garanto-vos, muito poderosa nessa questão de evitar coágulos, etc. Então, nessa questão da má circulação do sangue. Né? Portanto, ajuda para desestagnar a circulação do sangue e até a circulação do chi também. Né? Para aumentar o chi, portanto, inclusive também para aumentar o chi ao tonificar a respiração. Né? Porque a pessoa ao fazer esse exercício acaba por estimular também a função respiratória. Né? Então, um outro aforismo diz que o chi tem capacidade de conter o sangue nos vasos. Então, como já falámos, quando a pessoa tem energia correta, em qualidade e quantidade, o sangue não transvasa para fora dos vasos sanguíneos. Né? E, portanto, a pessoa não terá hemorragias. Mas, se houver problemas, então, se houver problemas de chi, portanto, se o chi estiver fraco, os vasos sanguíneos tornam-se frouxos, tornam-se moles e, portanto, é mais fácil de rebentarem. Não é? E, portanto, provocar as tais hemorragias. Então, o chi precisa conter o sangue dentro dos vasos, controlá-lo, fazendo circular dentro dos vasos sanguíneos, portanto, sem transbordar, sem que haja hemorragias. Isso é muito importante. Se houver um déficit de chi, portanto, ou um vazio de chi, então não vai haver controle do sangue dentro dos vasos. Não é? Porque, como já vimos, o sangue é controlado dentro dos vasos quando existe chi nos vasos sanguíneos. Portanto, se não houver chi, aí os vasos rebentam facilmente. Não é? Então, se houver déficit de chi ou vazio de chi, não controla o sangue dentro dos vasos. Então pode acontecer hematuras, por exemplo, hemorragias uterinas, hematomas, aquilo que geralmente as pessoas chamam negras, portanto, debaixo da pele aparece escuro, né? Portanto, por derramamento de sangue. Né? Então, diz-se também que o sangue é a mãe do chi. Né? Então, o sangue é o suporte da energia. É o que isso quer dizer. Chi significa energia. Então, o sangue é o suporte da energia, é o suporte físico da energia. Então, se o chi não fosse ligado à substância do sangue, então ele se dispersaria e se perderia. Né? Então, tal como, por exemplo, o yang só existe se houver yin que o segure. Caso contrário, o yang se dispersa. Né? Então, por exemplo, calores na menopausa ocorrem porquê? Porque a pessoa, no caso das pessoas que têm esses calores, é porque elas têm déficit de yin, têm falta de yin. Né? Então, como têm falta de yin, o yin não segura o yang. Então o yang fica sem enraizamento, fica sem raiz, fica sem ter onde se apegar. Né? Então, como não tem onde se apegar, evapora-se, desaparece. Né? Então, é muito importante esse conceito. Né? Então, calores na menopausa por déficit de yin. Portanto, o yang fica sem raiz. Por isso, como que se evapora, desaparece, sai do corpo. Né? Tal como, agora filosoficamente falando, tal como, por exemplo, a mulher, que é yin em relação ao homem, é o suporte físico do homem, portanto, que é mais yang. Né? E o homem conduz, ou direciona, ou orienta, ou protege a mulher, que é yin. Então, cada um deve fazer a sua parte. Cada um deve fazer a sua parte. Isso é muito importante. Então, no corpo, o sangue liga-se à energia nutritiva, né? À energia dos alimentos, ao tal Yin Qi, que circula nos vasos sanguíneos.
E enquanto a energia protetora, que é chamada Wei Qi, essa circula fora dos vasos sanguíneos, portanto está ligada aos líquidos orgânicos. Então, convém desde já perceber que o Qi tem uma natureza mais yang e o sangue tem uma natureza mais yin. Né? Então, por exemplo, as mulheres, comparativamente aos homens, têm mais yin. Né? Os homens, comparativamente com as mulheres, têm mais yang. Isto num homem normal, num mulher normal. Né? Pronto, mas estes conceitos são inseparáveis, yin e yang. Né? Agora, acerca da relação entre energia e líquidos orgânicos. Pronto, o Qi ou energia e líquidos orgânicos são ambos provenientes da essência dos alimentos. Portanto, o tal Jing Qi adquirido. Então, neste caso, o Qi é Yang e os líquidos orgânicos serão Yin. Então, o Qi pode produzir a água. A água estagnada pode bloquear o Qi. Então, estão a ver aqui, existem muitas relações muito interessantes. Não é? O Qi pode produzir água, mas a água estagnada pode bloquear o Qi. Não é? Entretanto, a formação, a distribuição e a expulsão de líquidos orgânicos depende da atividade do Qi, portanto, da atividade da energia no nosso organismo, e em particular da capacidade funcional de determinados órgãos, como, por exemplo, os pulmões, o baço pâncreas, os rins e o triplo aquecedor. Então, se o Qi ficar empobrecido, então os líquidos orgânicos também irão ficar estagnados no corpo. Então podem aparecer edemas. Edemas, por exemplo, edemas mais relacionados com o baço pâncreas dão normalmente sensações de peso. A pessoa sente peso no corpo, né? Como se as pernas fossem pesadas, etc. Né? Sente peso. Então esse peso está diretamente relacionado com o baço pâncreas. Portanto, normalmente com umidade ou mucosidade do baço pâncreas. Portanto, quando há edemas desse tipo. Quando há edemas, por exemplo, aqui na pálpebra, na parte de baixo dos olhos, então isso muitas vezes está relacionado com os rins. Né? Portanto, é importante diagnosticar em cada caso vários aspectos para não haver confusões de diagnóstico. Mas eu estou a dar algumas dicas assim mais simples, né? Para já. Então, edemas relacionados com o coração, por vezes aparecem, por exemplo, nos próprios pés, por exemplo, na parte de cima dos pés ou na parte de baixo dos pés. Portanto, isso é a coisa mais grave, não é? Portanto, pode estar associado a edemas do coração. Inversamente, estagnação de tannin, que é líquidos orgânicos, estagnação de líquidos orgânicos, pode prejudicar a livre circulação do Qi. Pode prejudicar a livre circulação do Qi. Né? Então estão a ver que há aqui uma relação muito estreita. Então, um Qi vigoroso produz líquidos. O Qi se perde com os líquidos. Portanto, um Qi vigoroso produz líquidos. Por outro lado, o Qi perde-se com os líquidos. Então, os líquidos corporais provêm da alimentação, graças à atividade funcional chamada Qi-Hua, do baço pâncreas e do estômago. Portanto, o baço pâncreas e o estômago é que fornecem a energia e é que põe as coisas a funcionar a nível da alimentação. Então, se a energia do baço pâncreas e do estômago forem vigorosas, haverá uma boa produção de líquido. Né? Se a energia do organismo estiver em vazio, portanto, estiver com pouca energia,
então não pode alterar os líquidos, portanto, os quais irão desaparecer sob a forma ou de transpiração profusa, portanto, transpiração grande, né? Grande transpiração profusa quer dizer assim, muito avançada, ou muita quantidade, né? Ou transpiração espontânea, portanto, transpiração que ocorre mesmo sem a pessoa fazer esforço, isso aí é mais grave ainda, né? Por vezes há pessoas assim, já vi várias, né? Portanto, em que a pessoa está, por exemplo, entra num autocarro ou noutro sítio qualquer, ou está em qualquer sítio, né? E começa a suar, assim, sem mais nem menos, né? Mesmo sem fazer exercício, mesmo sem fazer esforço, né? Isso significa déficit de chi, vazio de chi, né? Depois há que ver qual o órgão que estará com falta de energia. Portanto, pode ser o estômago, pode ser o vaso pâncreas, pode ser o coração, etc. Mas em princípio está mais relacionado com o vaso pâncreas e estômago, mas pode ser de outros órgãos também. Né? Também poliúria, por exemplo, micções frequentes, então também está relacionado com falta de chi, né? Principalmente neste caso, mas falta de chi a nível dos rins. Né? Então, a existência do chi é função da presença dos líquidos. Então, uma perda de líquidos, por exemplo, por transpiração, por vômitos, por diarreia, provoca perda de energia. Não é? Portanto, a pessoa está a perder líquidos, mas o curioso é que, ao perder esses líquidos, perde energia também. Porque a energia, digamos, está normalmente sempre ligada aos líquidos também, não é? Portanto, é yin yang. Yin yang geralmente andam juntos, não é? Então, por exemplo, a pessoa, uma perda de líquidos, por exemplo, por transpiração, ou uma perda de líquidos, por exemplo, por vômitos, pessoa que vomita muito, por exemplo, não é? Ou perda de líquidos, por exemplo, através de diarreia. Vamos supor um caso em que a pessoa tem uma diarreia muito profusa, ou durante muito tempo, não é? Ou durante vários dias. Então, esse tipo de situações, embora paradoxalmente, provoca a perda de energia. Não é? Agora, vamos ver aqui a relação entre o sangue e os líquidos orgânicos. Portanto, o sangue e os líquidos orgânicos, portanto, provêm portanto, os líquidos orgânicos são chamados em medicina chinesa Jin-Ye. J-I-N é uma palavra, depois Y-E, outra palavra. Portanto, o sangue e os Jin-Ye, ou líquidos orgânicos, provêm ambos da essência dos alimentos. Portanto, o tal Jin-Shi adquirido. Sendo ambos natureza yin. Portanto, então, tem a função principal, portanto, tanto o sangue como os líquidos orgânicos, têm ambos a função principal de nutrir fisicamente o organismo, né? E umedecer. Né? Então, os líquidos orgânicos representam a maior parte do sangue. Portanto, por outro lado, uma parte do sangue que sair dos vasos torna-se em líquidos no corpo. Portanto, se sair, mesmo que saia sangue, portanto, ele depois no corpo transforma-se em líquido. Né? Então, eles produzem-se mutuamente. Né? Então, reagem um sobre o outro e o vazio de um também promove ou provoca o vazio do outro. Né? Então, por exemplo, quando há vazio de sangue e de líquidos orgânicos, portanto, que são yin, né? Então isso pode provocar depois sintomas yang, né? Por exemplo,
por exemplo, transpirações profundas, portanto, a pessoa transpirar assim abundantemente, diarreias também importantes, vômitos incoercíveis, assim como, por exemplo, doenças febris que esgotam os líquidos do corpo, né? Então, isso pode dar sintomas, por exemplo, como taquicardia, portanto, o coração a bater muito rápido, respiração curta, por exemplo, os membros a ficarem assim curvos e frios, né? O pulso muito ténue e fino. Portanto, isso são exemplos de sinais, de sintomas, portanto, de déficit de sangue e de líquidos orgânicos. Também, por exemplo, uma hemorragia manifesta-se com sintomas, por exemplo, de falta de líquidos no corpo, tais como, por exemplo, boca seca, sensação de sede, língua seca e pouca saliva, oligúria. Oligúria é urinar assim muito pouquinho, né? Oligúria e obstipação. Portanto, obstipação quer dizer prisão de ventre, né? Então, costuma-se dizer que aquele que perde sangue não tem transpiração. Aquele que transpira abundantemente tem menos sangue. Então, é muito interessante. Portanto, isto é do capítulo 18 do livro chamado Lin Shu. Diz que aquele que perde sangue não tem transpiração, né? E por outro lado, aquele que transpira abundantemente, isto assim exageradamente, né? Tem menos sangue, né? Tem menos sangue. Então, em relação a essa relação entre o sangue e o coração e o espírito, né? Então, se a pessoa, por exemplo, tiver pouco sangue, isso vai ou arrefecer o organismo, né? Ou então, se houver energia suficiente, embora com sangue pouco, né? Então isso pode aquecer, né? E pode dar sintomas de calor, agitação, etc, né? Também, por exemplo, quando há, por exemplo, vamos pensar aqui na relação, por exemplo, entre o coração e o espírito, né? Então, e essa consciência, esse espírito do coração, vai depender de vários fatores, fatores yin e fatores yang, né? Então, por exemplo, se houver falta de yang, então a pessoa vai ser lenta, por exemplo, né? A pessoa vai ter lentidão, não só a movimentar-se, como também lentidão a pensar, por exemplo. Lentidão a pensar, lentidão a decidir, etc, né? Então, o yang é necessário. Também, se houver déficit de yin, e isso acontece, por exemplo, em situações em que a pessoa fica, por exemplo, com os vasos sanguíneos do coração, com as artérias coronárias entupidas, né? com a aterosclerose. Então, se isso acontecer, é como se o coração estivesse mais pequeno. Lembram-se de eu dizer há bocado que eu disse há pouco, que os vasos sanguíneos, portanto, as artérias e as veias, fazem parte integrante do coração, né? Mas, mais ainda, aquelas artérias e veias que estão mesmo situadas em cima do coração, né? São chamadas artérias coronárias, né? Ou as veias coronárias. Então, se houver, por exemplo, um entupimento dessas veias, dessas artérias, e for um entupimento prolongado, que se prolonga no tempo, por vezes a pessoa não se apercebe, né?
porque outras veias, outras artérias entram por vezes em funcionamento, em compensação, etc. Ou, ou aumentam de tamanho para contrabalançar a falta de outras, etc. Então, é como se o coração estivesse mais pequeno, né? Então, isso traduz-se, em linguagem de medicina chinesa, num déficit de yin. Portanto, porque o yin é parte material. Então, é como se o yin estivesse mais pequeno. Há um déficit de yin. E quando há déficit de yin, a tendência é o yang subir. A tendência é o yang ficar mais agitado. Então é por isso que a pessoa, quando tem déficit de yin, depois tem dificuldade, por exemplo, em conciliar o sono, ou tem dificuldade, por exemplo, em estar tranquilo, fica ansioso por tudo e por nada, né? Ou fica, por exemplo, com o coração a bater rápido, né? Portanto, há várias coisas que podem ocorrer, né? Então, há muitas implicações entre o sangue, o coração e o espírito, né? Também, se a pessoa, por exemplo, tem um sangue, digamos, feito à base, sei lá, de açúcar, por exemplo, né? De açúcar e de fruta, né? Então, essa pessoa também vai ficar uma pessoa mais zen, né? Mais zen, mais fria, com temperamento mais mole, por exemplo, né? Se a pessoa tem um sangue, por exemplo, mais grosso, porque come muita carne, come comidas gordurosas, etc., né? E então, essa pessoa normalmente também terá uma atitude mais dinâmica, mas também por vezes patológica, por vezes intempestiva, né? Às vezes dinâmica demais, né? Do género de se zangar por tudo e por nada, do género de por tudo e por nada, dar logo um tiro, dar logo um pontapé, dar logo um murro, etc. Né? Então, e isso agora, pronto, este exemplo que eu acabei de dar um murro, um pontapé, etc., então remete-nos, por exemplo, neste caso, para o fígado, né? Portanto, porque o fígado está relacionado com zanga, né? Portanto, dependendo também do estado de cada órgão, quer seja a nível físico, quer seja a nível emocional, quer seja a nível mental ou espiritual, então assim vai ser o tipo de consciência da pessoa, né? Portanto, ela vai ter uma consciência mais límpida, mais clara, ou então mais obnubilada, né? E por outro lado também vai ser uma pessoa, por exemplo, mais do género bem disposta, por exemplo, né? Ou vai ser um género de pessoa mal disposta, dependendo também do órgão que estiver com problemas, né? Então, por exemplo, quando a pessoa tem problemas a nível relacionado mais com o coração, geralmente a pessoa é mais sorridente. Parece assim um paradoxo, mas é a realidade, né? Então o riso está muito relacionado com o coração. Então quando é um riso, digamos, dentro de certo limite, isso é bom sinal. É sinal que o coração está em ordem. Mas se a pessoa se ri por tudo e por nada, ou se ri a despropósito, ou se está num enterro, numa cerimónia fúnebre e dá-lhe vontade de rir, né? Então, a partir dessa pessoa não está boa da sua mente, não está boa da sua consciência, né? Não quer dizer que seja por mal, pode ser uma coisa espontânea, né? Que sai sem ela querer, né? Pronto, mas não está saudável, né? Então há que corrigir esse problema, né?